autocontrole, domínio próprio. Você tem domínio sobre a sua pessoa. Você não se deixa dominar por circunstâncias adversas. Você não se deixa dominar por seja o que for, por pessoas que o intimidam. Uma vez uma pessoa no meu trabalho disse-me: Miguel, veja lá, se não... Eu disse: se não o quê? Há pessoas que vêm com estas maneiras de falar assim e dizem: olha então, olha, se não... E as pessoas ficam todas cheias de medo. E eu disse logo: se não o quê? Temos que enfrentar as coisas de frente. Senão vamos viver toda a vida com o jugo em cima de nós. Existem várias palavras acerca do medo, que é, por exemplo, trauma, que é trauma. Existe também fobia. E existe claustrofobia. Já devem ter ouvido falar, obviamente. O trauma é uma ferida causada por algo exterior. Nos provocou um trauma. E nós, quando pensamos naquela situação, ficamos numa situação traumática. Estamos por aquela situação de estar a viver a mesma situação novamente. E as Escrituras dizem quanto a isto que nós esquecemos das coisas que para trás ficam e prosseguimos para o alvo. Havemos de ter, obviamente, na nossa igreja cura interior e ministração de cura interior, cura das memórias, das lembranças dolorosas e de situações que precisam de ser corrigidas na nossa vida. Obviamente, é preciso cura e ministração nestas áreas. Mas os traumas precisam de ser ultrapassados. O exemplo prático que eu dou a esta situação é, por exemplo, uma prostituta que tenha nascido de novo e que hoje já não é prostituta, mas serve a Deus e é uma mulher honrada, tem uma família. É uma pessoa que nas mãos de Deus pode ter muito poder porque viveu situações traumáticas no passado e atualmente poderá ajudar muitas mulheres que possam estar a passar por situações traumáticas. Portanto, os traumas, diz as Escrituras, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então, uma má coisa que aconteceu na vida desta senhora poderá ser hoje uma boa coisa. Uma criança que foi abusada sexualmente, por exemplo, na infância, poderá hoje, sendo adulta, ajudar muitas outras pessoas que o foram no passado. E poderá ajudá-las ensinando-as a ultrapassar a situação em si. A fobia é um medo doentio em relação a alguma coisa. E a única maneira para enfrentar uma fobia, para resolver uma fobia, já dei a resposta, é enfrentar a fobia. Se tem medo da água, vá para a água. Tem medo de morrer afogado, aprenda a nadar. Tem medo do escuro, vá para dentro do escuro. Eu até aconselho aquelas pessoas que às vezes que têm... Às vezes há certos objetos que nós pegamos, pelo menos aconteceu comigo no passado, me fazia assim uma certa diferença nas mãos. Parecia que era um pó, depois eu ficava com a mão assim toda... Não sei como é que é de explicar a vocês. Sei que eu no passado tinha que estar sempre a molhar as mãos, porque ficava com uma sensação de pó na minha mão. Sabe como é que eu venci isso na minha vida? Chegou um dia que eu disse: a única pessoa que controla a minha vida é Deus e a minha vontade própria. Eu não vou permitir que uma circunstância ande a manipular o meu ser. Então eu disse: tu não gostas de tocar nestas coisas?
Sabe o que eu fiz? Toquei na coisa. Até andava com ela na mão. De propósito, a obrigar a minha mão até poder não ter nenhum problema. A única maneira de você enfrentar estes pequenos medos, de resolver estes pequenos medos, é enfrentar estes pequenos medos. Pela frente, seja ele qual for. E você vai ser bem sucedido. Se faz diferença folhear as folhas com o dedo, porque se arrepia-se, então folhei as folhas com o dedo para se arrepiar muito e muito e muito e muito. Há outras coisas que nos fazem arrepiar. Alguém quer se lembrar de alguma coisa para nos dar? Um gato. Ou às vezes estamos a escrever certas coisas e aquilo faz aquele barulho, não é? Sabe como é que você enfrenta isso? Faça aquele barulho várias vezes. Faça e faça e faça e faça e sinta até se arrepiar constantemente e constantemente. Faça e faça e faça e você vai vencer essa situação. Não é preciso estarem todos a arrepiar agora, é só imaginar a situação. Não é? Às vezes até há aquela linha que nós vamos tirar com a boca e ele faz aquela coisa que a pessoa até se arrepia, não é? Como é que se enfrenta isto? Faça várias vezes. Isto é verdade. Você tem que experimentar. Se você quiser realmente vencer, faça. E a claustrofobia é medo de estar em lugares fechados. Se você tem medo de estar num lugar fechado, fique num lugar fechado. E enfrente-o. Enfrente-o. Eu, quando era mais novo, por exemplo, tinha muito medo de ler em público. Porque quando eu lia em público, gaguejava. E então, até era na reunião familiar, e às vezes calhava-me a minha leitura, e eu sabia, agora, estou feito. E quando ia a ler, gaguejava e até ficava ali com a palavra presa. A pior coisa para mim na escola era ter que ir comprar a rifa lá ou a senha para o almoço. Porque tinha que enfrentar aquela fila toda. E depois, quando chegava a minha vez, eu não conseguia falar. Eu chegava lá e dizia, e era uma grande vergonha. Ficava assim. E este tipo de situação estava constantemente na minha vida. E aquilo era horrível. Eu disse, eu não quero ficar assim. E eu lembro-me que a única maneira para eu enfrentar esta situação foi lá na reunião familiar. Eu dizer à líder, eu quero ler. E ela dizia, então lê. E eu, antes de ler, eu dizia, Satanás, tu não tens poder na minha boca. Tu não vais continuar a fazer isto na minha vida, no nome de Jesus. Eu lembro, antes de comprar a senha para a refeição, eu dizia, Satanás, eu vou-te envergonhar. Tu não me vais envergonhar. E eu ia de cabeça erguida e disse, eu consigo, eu vou conseguir. E foi assim que, passo a passo, eu venci estes pequenos medos. São pequenos medos. Às vezes você está dentro do autocarro e nós contamos muitas vezes este tipo de exemplo. E você tem que estar cheio de calor. E as pessoas também. E o tejadilho poderá se levantar.